Alô, irmãos e irmãs, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse cantinho aqui que foi criado com tanto amor, com tanto carinho, especialmente para você, especialmente para nós, para que juntos possamos expandir essa energia de amor e de autocura. Gente, hoje a gente vai falar de um tema aqui que é o seguinte: talvez esse vídeo seja o vídeo mais desafiador que eu já fiz aqui no canal. Mas antes, deixa eu me apresentar aqui, para quem ainda não me conhece, muito prazer. O meu nome é Fernanda Tollen e eu estou aqui nesse momento do tempo, Fernanda Tollen, terapeuta energética, e hoje eu trabalho com o meu próprio método de atendimento, que é a autocura estelar, exatamente para poder te auxiliar nessa jornada de autocura. É claro que eu não vou expor, todas as pessoas envolvidas, então de uma certa forma preciso, resguardá-las. Elas têm esse direito, esse merecimento. Porém, eu senti, estava tendo uma conversa com uma pessoa super especial na semana passada, e sobre esses nossos processos dentro de dinâmica de chamas gêmeas, dentro de despertar espiritual. E quando eu falei, abri para ela toda a minha história, eu entendi a magnitude disso tudo, E ela falou: cara, Fê, agora clareou um monte de coisas que está acontecendo na minha vida aqui através da sua história, e com isso, a gente consegue ter um direcionamento melhor nessa jornada, nesse caminho de autocura. E então eu resolvi trazer esse vídeo aqui no canal, que é falar sobre as vidas paralelas distorcidas e como muitas vezes a gente continua alimentando essas vidas paralelas distorcidas. Vou trazer exemplos aqui para vocês entenderem bem. E com isso, principalmente, aumentando, postergando esse processo de separação dentro da dinâmica de chamas gêmeas. Sabemos que tudo tem um momento e a hora certa de acontecer. Então, entramos em reunião no momento certo, quem está para entrar em reunião, quem não tem todas as outras experiências que merecem ser vividas aqui nesse plano, nesse momento do tempo. Porém, muitas vezes a gente fica ali alimentando distorções desnecessárias por não saber mesmo, por não ter esse conhecimento. São pontos cegos que muitas vezes a gente tem dentro da dinâmica, e eu resolvi trazer todos esses exemplos aqui hoje, essa explicação. Lembrando que tudo que eu falo aqui faz parte da minha perspectiva de realidade, de tudo que eu vivi, que eu experienciei, que eu vivo, que eu experiencio, não só dentro da minha dinâmica, dentro da minha jornada espiritual, mas também de todas as pessoas que eu atendo através da autocura estelar. Tá bom? Então não levem tudo como uma verdade universal, absoluta, pelo amor de Deus da deusa. Pega o que ressoa aí pra você, o que vai te ajudar, te auxiliar de alguma forma, e o que não ressoar, tá tudo bem. Solta, joga para o universo e siga seu caminho com a sua verdade. Combinado? Vou dar o meu melhor para falar da forma mais direta e objetiva possíveis, tá? Para que esse vídeo não fique um vídeo muito longo, tá bom? Mas quando a gente vem falar aqui através do coração principalmente e sem um roteiro, estipulado, pode ser que eu fique um pouco repetitiva em algumas coisas, mas eu acredito sempre que o que fica repetitivo é porque precisa, de uma certa forma, fixar no nosso consciente, tá bom? Então vamos começar do início, dentro de uma jornada espiritual, dentro de uma dinâmica de chamas gêmeas, principalmente. Tem certos momentos onde todas essas vidas paralelas que temos, são vidas simultâneas que estão acontecendo ao mesmo tempo, em espaços-tempos diferentes, em épocas diferentes, em culturas diferentes. Mas, normalmente, entendo o que eu estou falando, normalmente, aquelas almas envolvidas, naquele contexto, naquele emaranhado, normalmente são as mesmas, enquanto há vínculos karmáticos, ou vínculos de alma que realmente estão ali juntos para experienciarem muitas coisas aqui na fisicalidade. E na minha dinâmica pessoal, não é assim com todas as pessoas, mas com muitas aconteceram também dessa forma. Logo que eu
despertei para a dinâmica de chamas gêmeas especificamente, porque eu já estava dentro do caminho espiritual, da jornada espiritual, em despertares e despertares há muitos anos, há muito tempo, né? Já trabalhava como terapeuta energética e tudo mais. E do nada, que sabemos que não é do nada, né? A minha dinâmica de chamas gêmeas foi ativada. E quando a minha dinâmica de chamas gêmeas foi ativada, naturalmente eu comecei a ter acessos muito diretos de vidas paralelas, de vidas passadas, paralelas, enfim. E eu tenho uma abertura natural, né, de conexão, mas na dinâmica é como se tudo ficasse mais nítido, mais aflorado, porque as energias ficam, né, mais afloradas um pouco. E eu me lembro que, assim, durante muitos momentos eu não precisava estar conectada, né? Às vezes eu estava no trânsito ali, pá, abri uma tela mental com uma parte específica de uma vida específica, mostrando algo específico para ser ressignificado, alinhado, liberado, desbloqueado, de uma certa forma. E aí eu comecei a trabalhar em cima, né, dessa linha, dessas vidas paralelas e tudo mais. Acessava, fazia sessão de autocura estelar para mim, acessava, desbloqueava, liberava, pá. De repente vinha um outro momento, às vezes daquela mesma vida, às vezes de uma outra vida paralela que estava muito vinculada ali. E uma vida que eu já falei muito para vocês aqui é a vida da Vitória, né, que é uma vida onde ela era uma dançarina de bordel. E, enfim, muitas coisas aconteceram ali dentro dessa vida. E a Vitória teve uma filha. E como ela teve a filha dela sozinha, enfim, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, como eu disse, para não expor, né, tanto. Aconteceram algumas coisas, alguns fatos, e aconteceu um acidente dentro desse bordel, quando a filha ainda era pequenininha, estava com 2 para 3 aninhos, e tudo mais, onde ela machucou a perninha. Teve um incêndio dentro do bordel e caiu, né, o teto, enfim, muitas coisas ali em cima das duas, enfim, e machucou a perninha da filha da Vitória. E é muito doido falar sobre isso porque, como eu disse, almas que estavam naquela vida da Vitória estão na vida da Fernanda aqui nesse momento do tempo tendo relação. Tá? E quando eu falo tendo relação, não é relação amorosa, tá, gente? É relação de todo tipo. Pai, mãe, filho, sobrinho, primo, amigo, enfim, né? São pessoas que estão ali dentro de um contexto, de uma certa forma. E quando eu comecei a trabalhar nessa vida especificamente, a Vitória, para mim, até então, naquela época, era uma vida onde ela me trazia muita força. Era uma mulher muito guerreira. Então ela me trazia uma energia muito segura, né, de si mesma e tudo mais. Então a Fernanda aqui acabou ficando um pouco apegada àquela energia da Vitória e como se essa segurança fosse muito necessária para que eu aqui conseguisse seguir a minha jornada, né? E aconteceu isso com a perninha da filha dela e tudo mais, depois ficou tudo bem, enfim. E aí teve um desenrolar da história que não vem ao caso, eu não preciso falar aqui. Voltamos agora para Fernanda aqui em 2024. Comecei a trabalhar essa vida da Vitória e curar várias coisas. E aí, uma pessoa muito próxima a mim, no meio de todo o tratamento que eu estava fazendo, né, dessas vidas distorcidas, da Vitória principalmente, veio com uma expurgação no físico, exatamente na perna, naquele mesmo lugar, na mesma perna, e foi um diagnóstico muito louco, né? Quem é mais íntimo, né, meu, sabe da história e tudo mais, mas foi um diagnóstico muito doido, porque foi um diagnóstico muito pesado, de uma hora para outra, pá, é isso, e aí todo mundo ficou super assustado com o fato, e nesse mesmo tempo eu entendi o que estava acontecendo, entendi a relação, inclusive, que estava acontecendo, né, em relação àquela expurgação na perninha, e aí a gente começou um trabalho energético, espiritual, aqui no físico, né, nesse espaço-tempo aqui com a Fernanda, com essa pessoa especificamente,
Começamos junto, oração, né, de Arcanjo Miguel, corrente de Arcanjo Miguel, enfim. Fizemos todo o tratamento energético e espiritual em volta, enquanto os médicos faziam o tratamento no físico, que é necessário também. E foi muito doido, assim, porque o diagnóstico a cada consulta ia mudando completamente. A ponto do médico chegar e falar, assim, posso levar essa história para um congresso? Porque tudo que está acontecendo não faz o menor sentido pela medicina tradicional. Não tem como explicar. Exames darem tal coisa, tal coisa, tal coisa, e assim um mês depois da outra coisa, depois um mês depois da outra coisa, enfim. No final das contas, essa perninha foi curada, não tem nada, não tem sequela, absolutamente nada. E eu fui entendendo muito a relação. Por quê? Porque eu estava mexendo na Vitória. E assim, todas essas vidas paralelas, passadas ou não, o nosso cérebro, ele não consegue assimilar de fato essa questão de passado, presente e futuro, né? Porque a gente precisa de colocar numa perspectiva linear. Só que nada é linear, né? O universo funciona de uma forma espiralada, sempre falo isso aqui. Então, não necessariamente aquele passado estava no passado concretizado, enraizado ali, né? Eu já falei isso em outros vídeos aqui também. Muitas vezes a gente trabalha alguma energia aqui no presente e modificamos o passado. Lembrando que presente e passado aqui eu tô falando de uma forma metafórica, gente, porque não existe passado e futuro, só existe o presente, tá? Mas muitas coisas, quando a gente alinha e resolve aqui, como é o caso que eu contei pra vocês agora, resolve lá. Resolvendo lá, ressoa aqui de novo. Então, assim, em alguns vídeos eu já trouxe algumas coisas, mas eu nunca falei tão abertamente como eu vou falar agora, né? Como eu já estou falando agora. E o fato é que, a partir disso, desse evento que aconteceu, eu comecei a ter, assim, uma real dimensão de fato de tudo que acontece em torno dessas vidas paralelas. Então, a partir de toda essa experiência, né, e outras mais, inclusive, que foram acontecendo no decorrer do meu processo, eu fui compreendendo, gente, de fato, o quanto eu estava alimentando as distorções dessas vidas minhas paralelas passadas. E até futuras muitas vezes, tá, gente? Então, assim, quando eu comecei a entender que eu estava alimentando essas distorções, eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa que não está muito certa aqui. Por que a gente alimenta essas distorções? Porque lá no nosso sistema todo, lá no nosso inconsciente, é o que a gente tem de seguro, teoricamente, para esse ego que está aqui encarnado nesse momento do tempo. E foi tão doido, porque chegou num certo ponto que eu comecei a perceber que eu estava tão ligada à vitória, à segurança da vitória, a tudo que a vitória me trazia, que eu falei, cara, quem é a Fernanda então? Cadê a Fernanda no meio desse rolê? Que foi inclusive nesse momento que eu consegui chegar na minha adolescente interior, que eu até já fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar no final um card para quem ainda não assistiu, porque é um vídeo muito interessante também para vocês entenderem alguns aspectos, né, que podem estar acontecendo com vocês. E aí eu entendi que esse rolê todo lá da minha adolescente super insegura, a Fernanda mesmo, adolescente ali, né? A partir do momento que ela começou a se conectar à Vitória, ela começou a ter uma confiança. Só que a confiança não era minha, não era da Fernanda, era da Vitória. E chegou o momento de eu me despedir de fato da Vitória e falar assim, ok, muito obrigada por tudo que você trouxe, né, pra mim nesse momento do tempo, por tudo que Vitória integrou de experiências ali naquela alma, mas agora eu preciso te deixar ir. Porque a Fernanda precisa se integrar de fato sozinha, né? Com as minhas próprias experiências, com as minhas próprias dores, com as minhas próprias feridas, com as minhas próprias transformações, para que a partir disso eu consiga expandir dentro do meu papel aqui, personalidade Fernanda, nesse momento do tempo. E é tão interessante isso, assim, é um pouco doido, né, falar sobre isso também, mas é interessante porque
na apometria tradicional, né, quem conhece do Dr. José Lacerda, de fato, que é a minha formação específica lá atrás, na autocura estelar especificamente, porque a gente também trabalha muito nesse alinhamento de vidas paralelas, passadas, futuras e tudo mais. Através dessa perspectiva, a gente defende muito, né, o movimento, a tese de que estamos personalidades encarnadas aqui. Então, a Vitória é uma personalidade encarnada, eu sou uma personalidade encarnada de uma mesma alma, né? Que é um mesmo eu superior também, uma mesma mônada, a gente não vai entrar nesse rolê aqui. E muitas vezes as pessoas confundem muito e falam assim, ai meu Deus, eu tô com um encosto aqui, né? Eu tô com um espírito obsessor que tá atrapalhando a minha vida. E muitas vezes não é um espírito obsessor. Muitas vezes é uma auto-obsessão, que a gente chama. Que é o quê? Uma personalidade de uma outra vida que se apossa de uma certa forma desta vida atual aqui. E aí é uma auto-obsessão. E é, teoricamente, o que estava acontecendo comigo com a Vitória. É claro que ela estava trazendo para mim coisas boas, mas ela também estava me trazendo medos. Muitas vezes a gente nasce com talentos que ninguém explica. Meu Deus, nunca aprendeu música e olha como toca piano, como canta, enfim, para desenho, e a gente fala, né, nossa, deve ser de outra vida. E realmente, na verdade, às vezes quando a gente tem muitas personalidades que já passaram por aquelas experiências, né, já aprimoraram naquele rolê, aquilo vira um talento. Então, naturalmente, isso ressoa para a personalidade que está encarnada nesse momento do tempo. Ao tempo que, às vezes, dores muito profundas, traumas muito profundos também ressoam, né? Não vou entrar aqui também nesse vídeo porque não é o tema, mas quando a gente fala de bipolaridade, muitas vezes de esquizofrenia, pela perspectiva apométrica da autocura estelar também temos causas muito diretas nessas outras vidas, de personalidades dissociadas, que a gente fala, né? Distorcidas, que vão se manifestando ao mesmo tempo aqui, e isso causa, né, todo esse transtorno mental. Mas a gente não vai falar sobre isso aqui hoje, porque não é o nosso tema, tá bom? É só um adendozinho para quem tá acompanhando o rolê aqui, né, se inteirar exatamente do que a gente tá falando. E eu quero saber de você se está fazendo sentido para você também, porque eu sei que é um tema que não é fácil. Como eu disse, é dos vídeos mais desafiadores que eu já gravei na minha vida. Não sei como é que tá chegando aí para você, se está ressoando, se não está ressoando, se está fazendo sentido, se não está, se está trazendo clareza, se está gerando mais dúvida. Então eu peço que você comente aqui, deixe nos comentários, por favor, como que isso está chegando para você, se está ressoando, se está fazendo sentido, se não está. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários também, que eu respondo, tá? Às vezes eu não respondo diretamente nos comentários, mas eu trago através de vídeos, né, para poder explicar até um pouco melhor. Às vezes eu não respondo todas as pessoas, gente, eu sempre falo aqui, mas eu leio todos os comentários, todos, sem exceção, tá? Então, gostaria muito que você deixasse seu comentário aqui para eu poder entender como é que esse assunto está chegando aí. Se você ainda não se inscreveu no canal, peço que você se inscreva, ativa o sininho, compartilha com os amigos esse vídeo aqui para poder me ajudar também a divulgar, né, esse tema, todo esse trabalho, todo o trabalho que a gente vem fazendo através da autocura estelar, que é uma caminhada que é desafiadora, não é fácil, mas estamos aqui firmes e fortes, porque quando faz parte da nossa missão, do nosso propósito, a gente segue firme no rolê. Então, para finalizar, quando eu comecei a entender toda a relação dessas vidas paralelas distorcidas, do quanto eu as estava alimentando, a necessidade de alinhar, limpar e equilibrar essas vidas, parar de alimentar essas vidas paralelas distorcidas, eu comecei esse outro trabalho, bati de frente com a minha adolescente interior, entendi o quanto tinha dores ali enraizadas, então tive que começar um processo também com essa adolescente interior para poder ir firmando tudo que estava sendo ensinado ali, né? Tudo que eu estava aprendendo, tudo que estava sendo transformado. E aí, de fato, eu consegui me despedir da Vitória. Para que a Vitória, como é que eu digo? Parece, né, uma coisa muito louca, mas para que a Vitória pudesse seguir, né,
na perspectiva dela, na vida dela, no espaço-tempo dela, enquanto a Fernanda está aqui vivendo a minha vida, seguindo a minha perspectiva com os meus aprendizados, sem uma interferir negativamente na vida da outra. Porque por mais que ela estivesse trazendo para mim muita segurança, muito poder pessoal, muita coisa boa, de uma certa forma estava atrapalhando o meu caminho porque estava distorcido. A própria Fernanda aqui não estava conseguindo ter a transformação que era necessária. E isso, gente, acaba, como eu disse no início do vídeo, ampliando o processo de separação. Por quê? Porque cada personalidade tem que estar muito bem ancorada ali no seu momento, no seu espaço-tempo, porque a partir do momento que elas estão super ancoradas, curadas, bonitinhas, digamos assim, essas bifurcações todas começam a se juntar numa única experiência, e aí é quando a reunião está pronta para acontecer. É claro que não estamos aqui pela reunião, né? Eu sempre falo, sempre friso isso. Estamos aqui por todo o desenvolvimento energético, espiritual, físico, mental, emocional, né? Somos seres energéticos vivendo uma experiência humana. Sempre digo isso aqui. E através dessa experiência humana, a gente vai aprimorando, né? A gente vai aprendendo a ser humano, de fato, dentro de todo esse quadro espiritual energético. Então, eu espero, do fundo do meu coração, que toda essa experiência faça sentido para você, de uma certa forma, traga clareza, traga esclarecimentos. Muitas vezes de coisas que você pode sentir, que você pode vivenciar, que não tem muita explicação, né? Lembrando que essa ressonância das vidas, elas acontecem naturalmente, tá? Somos seres energéticos, vivendo uma experiência humana. Então, assim, lembra do exemplo da mãozinha que eu dava logo no início do canal, já dei em vários vídeos aqui, quem você realmente é, como se fosse a palma da sua mão, sua alma, seu eu superior, seu espírito. Fernanda tá aqui, ó, é uma pontinha encarnada. Vitória tá aqui, é outra pontinha encarnada. A camponesa tá aqui, é outra pontinha encarnada. O João tá aqui, é outra pontinha encarnada, né? Porque não é porque eu estou de gênero mulher nesse momento do tempo que eu fui mulher em todas as vidas, ou vice-versa, né? Bom a gente firmar sempre isso aqui, porque às vezes pode causar um pouquinho de confusão. Mas todas essas personalidades, estas vidas, vão vivendo experiências, vão integrando essas experiências aqui na alma e que ressoam novamente para todas as outras. Por isso estamos todos interligados. Porque isso aqui eu estou falando numa pequena fração. Quando a gente aumenta essa fração, a gente está falando a nível de eu superior, a nível de mônada, que acontece o mesmo processo. Então, quando estão todos alinhados, tudo se, entre aspas, se junta novamente para ascender mais um degrau. Se junta novamente, ascende mais um degrau. É como se fosse isso, estamos em um processo de ascensão, né? Todo esse rolê de despertar espiritual, de dinâmica de chamas gêmeas, sabemos bem que é para quê? É exatamente para nossa evolução, para nossa ascensão de volta à fonte. Fizemos o caminho da fonte para cá, agora a gente faz o caminho daqui para a fonte, mas de uma forma o quê? Mais integrada. Agora, com os 4 níveis trabalhados e integrados. Estamos nesse processo, né? Físico, emocional, mental e espiritual. Então, é sobre isso que eu vim aqui falar hoje. Sobre esse exemplo que eu trouxe, ele aconteceu de fato na minha vida, tá? Do exemplo da perna que aconteceu, é uma pessoa que está na minha vida hoje, que tem um vínculo muito próximo a mim, era minha filha na outra vida, e nessa vida tem um vínculo muito próximo. Passamos já por muitos processos juntas, não só ela, mas né, muitas outras pessoas juntas e envolvidas. E assim a gente vai curando, aos poucos, no tempo certo, no tempo divino. A gente vai curando, a gente vai alinhando essas distorções, a gente vai trazendo a verdade cada vez mais para que assim a gente possa expandir em amor, em autocura. É sobre isso. Gente, só um detalhe aqui. Quem está perguntando sobre os atendimentos de autocura estelar, tem o link sempre aqui na descrição do vídeo, eu sempre deixo o link atendimentos, na bio também do YouTube tem lá atendimentos, é um link que dá direto no WhatsApp, só vocês clicarem lá, falar com a gente passa todas as informações de como funciona a sessão, horários, agenda, lista de espera, valores, formas de pagamento, tudo,
tá bom? A gente trabalha especificamente em vidas paralelas, passadas, simultâneas, futuras, enfim. Todo rolê que tiver de uma certa forma bloqueado, aí a gente acessa para poder auxiliar no seu processo de autocura, desbloqueando, alinhando, colocando as energias de uma forma mais harmônicas aí dentro do seu sistema, tá bom? Espero vocês também na sessão, com o coração expandindo aqui. Um beijo para você, te espero no próximo vídeo. Arro!